Oi, família Educando para Deus. E a Beca, Melta V. A Isa, Marina tá aqui, a Pri. Pri tá com promoção no material dela, gente. Entra aí para quem tem criança mais novinha. Formação literária com a Pri. Tá muito barato o curso dela. Super recomendo. Prima Menina de Deus, tá? Recomendo demais. Vamos começar? Então vamos lá. Bom, eu queria falar algo que eu sofri uns 2 anos com essa dúvida, né? Porque quando a gente fala sobre hábitos, eu já vi gente falando sobre hábitos e sobre virtudes, né? As virtudes intelectuais, eu falei um pouco disso ao longo desses dias. Se vocês perderam, tem aí as lives passadas, além dos destaques festina lente, multo no multa, repetitio mater memoria, tá? Acho que são os primeiros destaques aí do meu perfil. E uma coisa que sempre me incomodou. Por quê? Sempre ficou a virtude como repetição, claro, a formação do hábito como repetição, mas parece que uma parte, que eu diria que é essencial para nós que somos cristãos, né, da nova aliança, que isso me incomodava, né? Então eu via isso assim, mas com uma coisa assim muito pesada, muito sobre eu, não sobre ele, né? Eu até participei de uma live com a Priscila na sexta-feira passada e a gente conversou um pouco sobre isso, mas eu queria colocar essa parte bíblica para ficar bem claro, tá? Eu acho que é importante, eu acho que quando a gente não tem a base do porquê, como a Dani falou, eu falei ontem na live, é bolha de sabão. Se a gente não tem um porquê, motivação correta, não vai para frente, a gente não consegue avançar, né? Eu acredito que é melhor avançar de pouquinho em pouquinho do que querer agarrar o mundo com 2 braços e não dá, porque o nosso braço é pequeno, né? Então, Deus nos fez para que a gente tivesse hábitos, né? Se a gente olhar para a liturgia do tabernáculo, tudo tinha uma ordem, tudo tinha uma sequência, tudo tinha um jeito de ser feito. Aquilo Deus já está dando uma dica, né? Aquilo Deus já está dando uma orientação. E o que acontece é o seguinte, hoje essas coisas, essas práticas diárias, então vou arrumar a cama quando eu acordo, eu vou procurar tratar as pessoas com gentileza, a gente entra nas virtudes cívicas, né, de pagar os meus impostos, de fazer aquilo que a sociedade pede, isso tudo entra em questão de virtude, querendo ou não, entrando em hábito também, porque a gente sabe que começo de ano tem que pagar IPVA, pagar IPTU, então tem que estar dentro do hábito, né, da vida adulta, começo de ano, tá? E a modernidade muitas vezes deixa isso de qualquer jeito, ou traz como um peso, como você precisa ser, se você não tem, você é um fracassado, ou se você tem, você passa por cima de tudo e de todos, é uma coisa muito desordenada. Claro, porque sem Deus nós somos seres humanos desordenados mesmo, né? E eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha, principalmente com relação às virtudes, né? Então, eu achei um vídeo da Sonia Schaefer. Sonia Schaefer fala sobre Charlotte Mason. Ela tem um canal no YouTube chamado Simply Charlotte ou Simply Able Side, alguma coisa assim. Depois eu posso colocar o link aqui do vídeo para vocês. E quando eu fui pesquisar, fazia tempo que eu não olhava isso, fazia tempo que eu não pesquisava sobre isso, mas eu sempre com aquele incômodo, né? Aquela coisa que faltava alguma coisa, eu achei no vídeo da Sonia Schaefer e eu queria compartilhar com vocês, tá? Ela compartilhou o vídeo respondendo uma pergunta de uma seguidora dela. E a seguidora dela falava assim, tá, a formação do hábito
versus o crente e o Espírito Santo. Como funciona isso? Como não entrar no legalismo? Como não entrar no braço? Como não entrar no mérito próprio e justiça própria? E era justamente o que eu sentia. Então, ela fala de algumas coisas aqui. Que nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, né? Que somos pequenos cristos, nós precisamos ter bons hábitos, tá? Mas por quê? Por que a gente precisa ter bons hábitos? Porque para que Deus seja o centro da nossa vida. Então, por exemplo, a gente tem algumas referências bíblicas aqui. Vou até abrir. Acho que a gente fala de Bíblia, tem que abrir a Bíblia, né? Mas é em 1 Coríntios 10:31, que diz assim, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando a gente forma um hábito, a gente tem que formar um hábito para glorificar a Deus. Não é para glorificar a si mesmo, não é para glorificar a minha capacidade, que eu sou muito disciplinada. Não, é para glorificar a Deus. Então, quando eu tenho um hábito, por exemplo, de fazer exercício, eu estou fazendo isso para glorificar a Deus através da minha saúde. Hoje eu estava vindo do correio, até quem comprou livro meu aí da minha loja no Enjoei, postei hoje, tá, gente? É porque era muita coisa, mas ainda tem muita coisa para vender. Quem não sabe, olha lá no meu Enjoei. E vai entrar mais coisa também, tá? Mas eu vi um senhor saindo do carro e eu percebi, assim, que ele estava saindo do carro em sofrimento. Por quê? Porque, claro, a gente envelhece, a gente fica mais duro, né, as articulações. Mas aquilo que é a minha parte de fazer, eu quero fazer, porque eu quero envelhecer com dignidade. Eu não quero envelhecer de uma forma triste, de não poder carregar um peso. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou construindo algo a longo prazo para o meu bem-estar físico. E quantas vezes a gente negligencia as pequenas coisas? Então, negligencia o sono, ter um hábito de dormir cedo, acordar cedo, ter o hábito de comer de forma correta. Tudo isso a gente leu aqui. Tudo que a gente tem que fazer para glorificar o Senhor. Não é para si mesmo, não é para ficar se mostrando numa rede social, por exemplo, né? Ou eu vou estudar, ter a disciplina dos estudos, né? Acho que até, não sei se eu marquei aqui, sim, as virtudes intelectuais quais são? O amor, a humildade. Deus tem tratado muito comigo nesses dias sobre humildade. Se eu não tenho humildade em todas as situações, como que eu vou aprender? O humilde não aprende, o orgulhoso não aprende. Mas isso, eu vou, em uma semana, eu vou exercitar e já vou estar super top na humildade. Não, é um compromisso para o resto da vida. Quantas vezes eu já falhei porque não fui humilde? A constância. Então, eu estou fazendo, não dieta, porque eu não como direito, mas também aboli todos os doces, né? Eu deixo para o sábado no almoço, meu docinho. Então, eu fico naquela que eu gosto, né? Então, eu fico esperando o sábado para comer o meu doce. Eu tô o quê? É a minha constância, eu estou trabalhando uma virtude que está linkada aqui como virtude intelectual, mas, na verdade, é uma virtude para a minha vida. De ser constante, de comer direito todo dia, toda refeição, me organizar no sentido da alimentação, porque eu estou refletindo, lembra? A gente sempre está falando aqui, moldando os nossos filhos, os nossos alunos. Se a gente não é moldado, como que eu vou moldar o outro? Não vou. Vou falhar em moldar o outro. E isso dá trabalho, e isso é longo prazo. E isso não dá para fazer com tudo. A gente tem que linkar algumas coisas, elencar algumas coisas e trabalhar todo dia. Para quem vai ser glorificado? Acabamos de ler. 1 Coríntios 10:31. Façai tudo para a glória de Deus. Quer comai, quer beber. Quer ver? Né? Quer comais, quer bebais,
ou façais outra qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Vai arrumar uma cama, é para a glória de Deus. Vai organizar a aula das crianças, é para a glória de Deus. Vai fazer um exercício físico, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tá aí tudo bem? Faz sentido? Então não é pro meu, então agora sim eu vou separar, eu vou estudar, eu vou ser... Porque meu professor até entra nessa questão. Ele fala, quando a gente tem uma ganância grande, a gente está entrando no pecado da ganância. Então, por exemplo, eu não sei português. Aí eu vou estudar português, eu vou me esmerilhar, eu vou estudar 3 horas por dia. Só que a casa tá uma bagunça, a aula das crianças abandonada, mas você tá aprendendo português. Tá glorificando a Deus? Os seus filhos, nossos filhos, estão vendo isso como algo bom? Não. Então tá glorificando a Deus, então não é bom. Entende? Então, continuando, o segundo passo. Você depende de quem para desejar formar um bom hábito? Nós, como cristãos, devemos depender do Espírito Santo para desejarmos e formarmos bons hábitos. Ela dá um texto aqui, Filipenses 2,13. Eu vou abrir aqui. Filipenses 2,13, eu vou ler. Diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha só, então quem coloca o desejo é o Senhor, é Deus, através do Espírito Santo. E quem ajuda com que a gente alcance é o Espírito Santo também. Então eu não dependo de mim, eu não dependo da minha força de vontade, eu não dependo... Eu sei, gente, que as pessoas que não são de Jesus, elas conseguem alcançar grandes coisas, porque elas têm essa vontade, esse ânimo forte. Mas muitas vezes, sempre é desequilibrado. Sempre é. Eu conheci um rapaz, da época que eu estudava concurso, meu marido já tinha passado em concurso, e era um rapaz, foi o rapaz que tirou a maior nota da Receita Federal da história, o DEMI. Ele foi assim o recorde histórico, né? Aí ele passou na Receita e começou a trabalhar. E aí ele fez a transição dessa busca para a musculação. Então começou a praticar a musculação com muita força. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele tomou alguma coisa que não podia, não sei. Ou se foi excesso de exercício mesmo, ele já tinha algum problema, ele morreu. E ele era super jovem, super jovem. Um menino que tinha a vida inteira pela frente. Mas por quê? Porque não fez as coisas dependendo de querer formar um hábito, formar uma virtude em si, não depender do Espírito Santo, né? O desejar e o realizar. É o meu braço. E sempre quando é o meu braço, primeiro que Deus se afasta. Fala, tá bom, você quer fazer isso? Então, na sua vontade, na sua força, então eu me retiro. Faça. E o resultado vai ser o resultado do nosso braço. Entende? Então, não precisa ser assim. Para nós cristãos, não estou falando para a pessoa que não é crente, uma pessoa que não conhece o Senhor, eu estou falando de alguém que é crente, de alguém que ama a Deus. E tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Tá? E deixa eu ver, o 3, item 3. A força para performar um bom hábito vem de quem? É o mesmo texto aqui de 2 Coríntios, né? O Filipenses 2,13. A força vem dele? Sempre como? Em oração, gente. Senhor, me ajuda nesse dia. Eu vou falar, começou o ano, eu falei, Deus, eu preciso me organizar. Eu preciso fazer como que o meu dia renda. Então, eu comecei a pensar. Vi um vídeo lá da Jade, falou sobre a agenda, que ela tem tudo listadinho que ela vai fazer. Falei, pronto, eu preciso fazer isso. Listei tudo bonitinho, o que eu ia fazer, os horários, tudo. O horário que eu ia acordar mais ou menos. Lógico, não sou aquela coisa super rígida, mas... Então, o horário que eu tenho que dormir. Para eu estar aqui falando, eu tive que me preparar. Tudo isso está dentro do meu dia.
Gente, tá rendendo demais. Tô conseguindo fazer tudo. Falei do livro, né? Tô escrevendo o segundo livro. Faço isso de sábado. Sábado de manhã separo um tempinho para fazer isso. Às vezes consigo fazer mais rápido, às vezes não. Mas é o que eu posso fazer. Entendeu? Então, tudo é oração. Senhor, eu não consigo. Mas me ajuda? Agora, se a gente vai... Aí, porque eu já vivi assim, né? De querer fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo. E sem consultar o Senhor. Por exemplo, eu estava aqui já pensando em fazer um curso. Estou acompanhando aí uma preparação de venda de curso. Só que eu orei, falei, Senhor, eu não quero entrar em barco furado, porque já entrei em tanto barco furado, fazer curso que atrasou minha vida, que me deixou até doente. Eu não faço mais. Eu falei, Senhor, fui escovar o dente. Deus, é para eu fazer esse curso agora? Eu acho que vai ter uma hora de eu fazer. E aí, fiquei quieta ali, escovando o dente, pensando, não é a hora. Então pronto. Não é a hora, não vou fazer. Vai chegar a hora, vai, mas agora não é a hora. Tem outras prioridades. Então isso é oração. Você tem que ter o seu tempo de oração, ajoelhado. Tem. Mas oração o tempo todo. Senhor, essa lição aqui tá legal. Hoje meu filho tá assim, como que eu procedo? O Espírito Santo, ele mostra, ele fala. Né? A gente tem que pedir. Tem que falar com Deus. Tem que pedir orientação dele. E aí o quarto, quem recebe o crédito de uma formação de hábito, de uma formação de virtude, quem recebe o crédito é o Senhor. Né? Em João 15 diz, sem Ele nada podemos fazer. Nada. Então o crédito é meu? Não, o crédito é dele. Quando as pessoas me mandam mensagem, hoje a Ana mandou mensagem, falou, Cristo, só manda o livro. Agora não é minha, agora é dele. Glória do Senhor Jesus, porque dentro de todas as minhas dificuldades e fragilidades, o Senhor achou espaço para trabalhar em mim, para eu poder servir. Então agora não é minha, é dele. Eu sou o burrinho, sabe o burrinho que carregou Jesus? E o povo chamava ele Hosana nas alturas? Pois é, eu sou isso. Vocês entendem? Agora não é minha. Tudo bem? Era isso que eu queria falar. Não tem ninguém? Deixa eu ver. Acho que não tem, né? Não sei. Até os horários aqui. Então é isso, minha gente. É o que eu queria falar. Alguém tem alguma pergunta? Gente, esse Instagram tá muito doido. Ele fica mudando as coisas e eu não sei o que fazer. Vou dar aqui os acenos, eu nem sei se eles estão online, acho que não tem ninguém online, eu sei aqui. Mas assim, alguém tem uma pergunta? Não, se é isso, então vou encerrar. Acho que é isso, né? Então tá bom, minha gente, fiquem com Deus. Se você souber de alguém que precisa ouvir esse tema, repasse. A Marina tá aqui. O Cinco Solas também tá aqui. Eu não sei porque não tá aparecendo, gente, que vocês estão online, sabia? Porque esse Instagram tá me trollando total. E não tô conseguindo mais salvar pra jogar no YouTube, vocês acreditam? Pois é. Tudo pra atrapalhar minha vida. Mas é isso então, tá bom, meninas? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver dentro da minha capacidade, imagina. Eu tô falando isso porque essa dúvida ficou na minha cabeça, gente, anos. Porque eu ouvi ali, porque são várias linhas, né? Várias linhas, várias pessoas falando sobre isso. E eu ouvi essa resposta da Sônia Schaefer falando. Ai, Fernanda. Não, eu acho que ele vai salvar aqui. Mas é que eu salvava o vídeo e depois jogava no YouTube. Porque eram 2 serviços uma vez só. Agora ele não tá deixando, não. Tá com ciúme. Instagram é fogo, né? Mas tá bom. E eu tinha essa dúvida. Isso ficava me incomodando. Porque eu via muito assim. Repetição do hábito. Tá. Ok, repetição de hábito. Só que sem Deus eu não consigo. Porque se não fosse assim, toda segunda-feira é o dia da dieta. Terça-feira a gente já cai. Não é? E não é assim. Com o Espírito Santo, a gente vai de fé, de glória em glória, um dia por vez, às vezes de hora em hora.
Se a gente tem um mau hábito muito ruim, arraigado dentro da gente, é de hora em hora que a gente vai pedindo oração, Senhor, me cobre, me ajuda, me guia nisso aqui, eu preciso vencer isso aqui. Faz sentido? E não no meu braço, não naquilo que eu consigo. Como eu disse, muitas pessoas conseguem ter excelentes hábitos, mas às vezes é a que preço? Por quê? Porque nós somos desequilibrados. Naturalmente, a nossa natureza pecaminosa é desequilibrada, não é equilibrada. Agora, o Espírito Santo não, ele ajuda de forma que a gente tenha equilíbrio. Então, eu vou estudar, vou falar. Quando eu comecei com a educação com as meninas, eu ficava estudando até de madrugada igual louca. Não, porque eu via a minha situação, falei, pronto, agora eu vou ter que resolver no meu braço. E aí ficava, comprava um milhão de cursos. Não precisa ser assim, porque isso é desordenado, não tem paz. Na Bíblia não fala que a paz no coração seja o vosso árbitro. Então, se não tem paz, não é de Deus, é meu braço. Não serve, não tem efeito duradouro. Em algum lugar vai estourar. Então, vai estourar na saúde, vai estourar às vezes no relacionamento com os filhos, vai estourar às vezes no relacionamento com o marido. Eu já fiz live sobre isso, acho que foi até com a Flávia. Tem lá no perfil dela, acho que é o Família que Educa. A gente falou sobre divórcio, né? Existe uma estatística muito grande nos Estados Unidos, a gente fala de 60 anos de educação domiciliar nos Estados Unidos já, legalizada, regulamentada, né? A taxa de divórcios é altíssima. Por quê? Porque existe esse desequilíbrio. Não, eu não sabia nada, agora eu quero aprender tudo, eu quero saber tudo de história, de ciência, de português, de inglês, de raio que seja, de latim, né? E aí o marido fica o quê? Em segundo plano. Então é o desequilíbrio. Não adianta. Então, você tem meia hora para estudar? Gente, eu tenho meia hora para estudar por dia. Meia hora. É meia hora que eu tenho, anoto, ok. Acabou aquilo, fecho o computador e vou tocar o barco com a minha família. Eu tenho meia hora para estar aqui, ó. Faltam 6 minutos para acabar a live. Acabou, meia hora, acabou, fechou, tchau. Não tem desequilíbrio mais, mas já teve muito. Mas por que não tem mais? Porque eu busco a Deus tudo que eu vou fazer. Um material que eu vou comprar, um curso que eu vou fazer. Agora, a mãe que vira educadora, aí ela só fala disso. Não tem marido que aguente. Não tem. Não tem. Não tem marido que aguente. Porque fica chata. Só fala disso. Só fala de português, só fala de latim, só fala... Vocês entendem? Não adianta, gente. Quem dá o equilíbrio é o Espírito Santo, para que o Senhor seja glorificado em nós. Tá bom? Vira chata, ninguém aguenta. Nem a família aguenta. Ninguém aguenta, né? Só fica falando disso. Não, mulheres, conselho, bom livro para ler, mulheres. Tem no meu feed, mas é porque mudou minha vida. Leia Madame Bovary, Gustave Flaubert, número 1, para arrancar o feminismo da sua vida. Número 2, leia os livros da Jane Austen. Leia, tô terminando a análise, tá na metade. Depois eu vou fazer uma live do povo com quem leu pra gente conversar sobre orgulho e preconceito. Ali você vê como que uma mulher tem que agir. Mulher tem que falar pouco, ouvir muito. Dar opinião quando pedem. Ser discreta. Ali tem um manual de como a gente deve ser. Coisa que às vezes a gente não aprendeu na nossa família ou nos círculos que andamos. A gente perdeu muito, né? As mulheres perdemos muito. Tá tudo ali. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Pode ser fora do assunto também. Precisa ser exclusivamente sobre formação de hábitos e virtudes. Recomendo demais. Eu leio todo ano. Madame Bovary eu leio todo ano. Não li, comecei a ler ainda, mas todo ano eu leio. Porque ali você vê o que é o feminismo e o mundo da fantasia. Porque aqui vocês são novinhos, né? Na minha época era o que era? Xuxa e novela que a gente via. Então, nossa imaginação vai ter que ser lavada na água.
tem que ser tirada esse mofo, essa podridão do que é um casamento, do que é um relacionamento, porque os moldes são terríveis. Do que é feminilidade, o que é o molde de mulher virtuosa, valorosa, Provérbios 31. Então ali você vê o antagonismo do que seria o ideal de Deus, e o que a gente vê é um monte de Emma Bovary, monte. E não ser aquilo. E aí você vai, por exemplo, para... Estou lendo Orgulho e Preconceito, tem a Jane, que é a irmã da Elizabeth, que é a personagem principal. Ser Jane. Como é ser Jane? Quero ser a Jane. Ou ser a própria Elizabeth, só que a Elizabeth era julgadora demais. Então, a literatura ajuda nisso, demais. Literatura não é um mundo de fantasia, aquilo ali é o exemplo agora, instantâneo, de como ser, o que fazer, né? Exemplo de virtude. Puxa, eu quero ser igual essa mulher aqui. Quando eu li Jane Eyre, que é o meu livro número 1, excelente o livro. Também exemplo do que ser, como agir. Tá certo? Então, gente, acho que é isso. Ninguém tem pergunta? A gente vai falar ainda essa semana sobre ensinando o que se aprende, tá? Que é a última classe aí sobre pedagogia clássica cristã e como aplicar isso na sua casa, com seus filhos, e como isso é importante. O que eu estou fazendo aqui é isso, né? Enquanto eu ensino, enquanto eu sirvo, enquanto eu me disponho, eu estou aprendendo. Eu podia pegar tudo isso que eu estou aprendendo e guardar para mim, só que é como a parábola dos talentos. Pensem aí. Mas essa semana a gente conversa sobre isso, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Se vocês souberem de alguém que precisa ouvir essa live, encaminhem, por favor. A todas que chegaram, que sejam bem-vindas. Tem aí um monte de coisa para buscar. No meu Telegram também tem um universo sobre lógica. Tem um monte de coisa lá, tudo áudio, né? Quando eu acho algum vídeo interessante, mando lá também. Então, dê uma passada por lá também, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, Deus abençoe. E lembrem-se, tudo que a gente vai fazer, que seja para a glória do Senhor, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau.